Sinais do fim na fome. É o capítulo 5 do nosso material didático. Bom, o mesmo texto de Mateus, capítulo 24, versículo 7, lido na lição anterior, diz que haveria também fome, ok? Haverá fomes no plural. No tempo que nós estamos vivendo, com a riqueza, né, que a humanidade já alcançou, que dizem até que consegue fazer viagens à Lua, a Marte, o dinheiro que se gasta numa viagem a Marte, esse dinheiro, sem sombra de dúvida, conseguiria diminuir muito a fome no mundo. Então o homem ele acredita que ele precisará habitar em Marte no futuro. E seria o único planeta que talvez o homem conseguisse habitar, porque hoje já é sabido que Vênus é um planeta gasoso, não tem como você habitar nele. Mercúrio, muito menos. A Lua também não tem como habitar, ela não tem atmosfera. Até a ida dos astronautas lá é algo complicado, porque nós sabemos que a todo momento estão entrando pedaços de asteroides no planeta Terra. Só que como o planeta Terra tem uma atmosfera, quando esses pedaços entram na atmosfera terrestre, eles são destruídos e são espalhados em pedaços bem pequenos. A Lua, ela não tem atmosfera, então um pedaço, né, de asteroide que está sendo atraído pela Lua, ele vai direto até o solo. Diz que o solo lunar é como se ele estivesse recebendo tiros, né, de arma, de canhão, de todo tamanho de pedaço de pedra a todo momento. Por isso a vida na Lua é muito complicada. Aqueles que duvidam que o homem foi à Lua, é um dos argumentos que eles colocam, que seria difícil chegar na Lua exatamente por causa disso. Esse é um dos motivos. Bom, no comentário nosso material didático diz fome causada pela superpopulação. Nós temos uma situação hoje no mundo que é a China, né? A China, ela tem 7 Brasil dentro dela. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China ela tem 1 bilhão e 400 milhões. Então, 7 vezes mais o Brasil. Como é que se alimenta essa população toda? Então, uma das coisas que a China está fazendo é comprando territórios no mundo. Aqui no Brasil, que é uma terra bem fértil, né? Eles estão comprando territórios para poder plantar, cultivar o solo aqui no Brasil. Bom, causada pela superpopulação. No século XVIII, Thomas Malthus formulou uma pessimista hipótese de fome geral por causa do crescimento populacional. Hoje olhamos para a previsão de Malthus e vemos que ela ficou longe da realidade. A situação está pior do que a prevista por ele. Cerca de 100 países têm a fome como problema número 1. Segundo previsões, no ano 2150, haverá 11 bilhões de pessoas no mundo. Isso é perto do dobro da população atual. Se Cristo não voltar até lá, onde haverá alimento para tanta gente? Essa é uma pergunta, né? E eu coloquei aí um resumo do crescimento populacional. Em 2011, nós éramos 7 milhões de habitantes. Em 2021, já são 8 bilhões de habitantes. E nós sabemos que depois de Thomas Malthus, a ciência deu um salto importante com os fertilizantes e assim a quantidade de alimentos cresceu muito. Também criaram diversos tipos de alimentos mais resistentes à praga, criaram transgênicos e também criaram inseticidas para matar as pragas que atingem a plantação, inseticidas muito fortes que matam a praga, mas também contaminam o alimento. Então, boa parte do alimento que nós ingerimos, ele é contaminado pelos remédios que eles colocam nas plantações para que as pragas não ataquem.
Fome causada pela corrupção é o número 2. Um exemplo prático está na morte de 1 milhão de pessoas, a invalidez de 100 mil e 200 mil crianças que perderam seus pais ou foram abandonadas pelos mesmos entre 83 e 85 na Etiópia. Porém, podia ter sido evitado um número tão grande se tivesse chegado a estes necessitados todo o alimento enviado. Porém, cerca de 30% foi desviado e não chegou às vítimas. Como acontece aqui no Brasil, quando ocorre uma enchente no Nordeste ou uma grande seca, normalmente recolhem donativos no Brasil inteiro, todos os estados enviam uma colaboração. Eu me lembro, numa dessas enchentes, descobriram um político que tinha um supermercado e ele estava desviando doações para vender no seu supermercado. Então a corrupção, infelizmente, ela colabora muito. E esses países da África, eles se corrompiam, né, para poder usar o dinheiro para comprar armas e assim fazer as suas revoluções, ou o que eles chamam de resistência, né? E a corrupção, então, aumentava ainda mais a fome. Número 3, causada pela seca. A mesma Etiópia foi atingida por uma grande seca em 1987 e morreram cerca de 3 mil pessoas. Nós tivemos também uma grande seca no estado do Amazonas, no Brasil, no ano de 2002, 2003, e essa seca ela causou uma grande preocupação no mundo. Então, segundo os ciclos da natureza, segundo o tempo que a Terra dá um giro no seu próprio eixo, é uma combinação de coisas, quando ela está perto ou longe do Sol, a Lua estando mais próxima ou mais distante da Terra, tudo isso são combinações que é difícil o homem identificar, mas percebe-se que existe um intervalo que causa seca, que causa outro intervalo que causa frio, né? E isso os povos antigos que viviam de controlar, né, o movimento do Sol, da Lua e também as secas e enchentes, porque era fundamental para o cultivo do solo, como os maias, por exemplo, eles acabaram fazendo tantas anotações que eles conseguiam prever muitas das secas que aconteciam na sua região. É interessante que a seca é considerada a causadora do fim do Império Maia. O fim do Império Maia foi ali próximo do ano 700 da Era Cristã, ou seja, tem mais ou menos 1.300 anos. Existem pessoas que se dizem herdeiros dos maias, mas uma quantidade pequena de pessoas vivendo na Guatemala, no México. Mas aquele império mesmo que construiu as pirâmides, ele se perdeu. Tanto que diz a história que os astecas, já ali pelo ano 1300, quando chegaram na região do México, eles começaram a conquistar aquela região e acabaram encontrando pirâmides abandonadas, construções gigantescas do tamanho das pirâmides egípcias e mais avançadas que as pirâmides egípcias. As pirâmides mexicanas, até hoje, você pode subir em degraus até o topo da pirâmide. Então, pirâmides bem avançadas. Como que aquela civilização desapareceu também? Então, eles dizem que teria sido uma grande seca, tá bom? E até explicam que essa seca teria sido causada pelo hábito maia de construir pirâmides, porque para construir uma pirâmide daquela, eles tinham que derrubar muitas árvores para conduzir pedras, para fazer fogueira, né, para aquecer elementos que eles faziam tipo um concreto. Então a quantidade de árvore derrubada para uma pirâmide era muito grande. Eles acreditavam que tinham que construir pirâmide para agradar os deuses. Derrubavam árvores. Aí vinha a seca, porque diminuiu a árvore, diminuiu a umidade. Eles falavam, os deuses estão aborrecidos conosco, vamos construir mais pirâmides. Aí derrubavam mais árvores, foram derrubando, até que houve uma seca geral e acabou que a nação entrou em colapso e ela desapareceu. Número 4, causada pela falta de cuidado com o solo. Nós temos um exemplo na Bíblia, como Deus ordenou que os israelitas, eles deveriam descansar a terra de 7 em 7 anos.
né? Isso para a terra recuperar os seus nutrientes e poder gerar o fruto novamente. Hoje, muitos lugares não obedecem nessa regra, ficam usando a terra e vai chegar um tempo que a terra vai perder a sua fertilidade, a sua capacidade de fazer germinar a semente. Número 5, causada pela devastação das florestas. Então eu vejo reportagens falando hoje que o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, eles têm um grande cuidado com as fontes d'água, né, que estão nas serras, e proíbem os fazendeiros de derrubar determinadas árvores, locais onde tem nascentes, o próprio fazendeiro tem que cercar e proteger, porque é aquela nascente que vai alimentar os rios, que vai alimentar as grandes cidades. Então, a devastação das florestas tem causado problema também para o plantio e logo vai causar a fome. Número 6, causada pela guerra. Quando as nações fizerem como Deus disse a Miqueias, a fome diminuirá. Miqueias 4:3 está escrito: e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, a guerra, o que ela faz? Infelizmente, ela consome uma boa parte dos recursos do Estado, né, que entra em guerra. E além da guerra trazer morte, trazer doenças, a guerra também ela traz uma inflação, ela traz um problema financeiro